Veja, Paulo, o homem é um animal que tem medo. Ele tem medo porque, de certa forma, a gente é o único bicho que carrega o cadáver nas costas a vida inteira. Quer dizer, nós somos o único animal que tem absoluta consciência da morte. Então, em algum momento lá no passado, a gente deve ter descoberto isso, e aqueles que conseguiram sobreviver com esse pânico se adaptaram. Os que não conseguiram desapareceram, foram devorados. Ele é professor de pós-graduação em Ciências da Religião e do Departamento de Teologia da PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, da Faculdade de Comunicação da FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado, professor convidado da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e da Casa do Saber, centro de conhecimento que oferece vários cursos aí, palestras, oficinas, etc., dos temas mais variados aqui em São Paulo. Estamos falando de ninguém menos do que Luiz Felipe de Cerqueira e Silva Pondé. Nós somos uma espécie acostumada a um meio ambiente violento, agressivo, infeliz. A gente está adaptado à infelicidade. Vem cá, você passou a vida estudando, né? Você não fez outra coisa. Para fazer esses cursos todos, aqui você com 6 anos já devia estar em Tel Aviv fazendo seu pós-doutorado, é isso ou não? Não, na realidade, antes da filosofia, eu passei pela faculdade de medicina, passei pela formação em psicanálise, quer dizer, eu cheguei na filosofia já com uns 26 anos, mais ou menos. Foi uma escolha madura. Você é meio homem, meio livro, então? Mais ou menos assim. O fato de ter filho jovem, o fato de estar casado, se preocupar em pagar conta, não sei o quê, isso sempre acabou dando uma dimensão muito concreta para a minha vida. E aí eu costumo dizer às vezes, eu aprendi filosofia lendo Nietzsche, Freud, Pascal, não sei o quê. Mas eu aprendi muito a filosofia olhando meu filho com febre, sabe como é que é? Puta, será que vai acontecer? Que doença é essa? Então, isso acabou me trazendo para o mundo concreto, que eu acho que é essencial na minha história. Como é que é a ideia da Igreja Católica associada ao medo? Eu acho que tem verdade nisso, no sentido de que toda instituição que tem por missão ou por obrigação civilizar, mais ou menos, imagina você tem 3 filhos, 3 moleques, meninas e moleques, e você está querendo botar os caras dentro do carro para ir para a praia, aquela zona, você tem que sair dando berro e dizendo, olha, se não fizer isso eu bato em você, quer dizer, uma certa economia do medo sempre está dentro de qualquer processo de civilização. E a Igreja Católica, ela herdou meio que o espólio do Império Romano, né? Que era a grande instituição de civilização na Europa durante quase 2000 anos, digamos. Então, a Igreja Católica, ela, como herda esse império milenar que vai durante muito tempo indo se constituindo e tal, a Igreja Católica, ela fica na posição de organizar o mundo. E toda vez que você vai organizar o mundo, você sempre acaba organizando ele usando alguns elementos da natureza humana. Então, eu acho que ela usou muito essa coisa de medo. Agora, por outro lado, eu penso que às vezes é um pouco pobre, um pouco injusto com a herança do cristianismo como um todo, que é a religião mais importante no Ocidente, porque muito do que a gente tem de moral, né? Por exemplo, fala em culpa. Todo mundo bate na culpa. Todo mundo que já teve experiência de conviver com alguém que não sente culpa, a figura é quase um monstro. Toma cuidado com quem não sente culpa. André, eu queria que você elaborasse um pouquinho essa ideia do homem estar sempre desesperadamente atrás de um equilíbrio, de uma estabilidade que aparentemente são impossíveis, né? Quer dizer, não existe esse estado de graça, de colher os frutos daquilo que você plantou, quer dizer, aquela coisa de agora me dei bem. Você está vivendo, de repente cai uma pedra na sua cabeça. Então, assim, faz parte da nossa experiência humana perceber que não somos nós que estamos dominando o pedaço. Você domina um pedacinho, mas tem sempre uma dimensão gigantesca que você não controla. Os religiosos projetam nessa dimensão divindades que de alguma forma podem estar contra ou a favor de você. E aí você faz barganhas para ver se elas ficam mais a seu favor do que contra você. Mas o fato é de que o homem sempre teve medo dessa coisa que, olha, eu não estou no controle. Quando você tem uma inflação de ego, como falam os indianos por aí, de que você pode controlar tudo, e aí você tem a eterna repetição da experiência de que não tem o controle, então o sentimento de desequilíbrio é maior ainda. Então tem um nível assim que é o seguinte, não dá, o desequilíbrio está dado. Sabe aquela concepção trágica de mundo grego? Quer dizer, o homem está submetido ao destino numa medida que ele não escapa. Vamos falar sobre medo de envelhecimento. É um assunto que a gente tem abordado muito nas revistas aí, aqui no rádio, no site. Enfim, todo lugar que a gente está ali procurando pensar, esse assunto vem à tona. Especialmente na revista feminina, na TPM,
né, que a gente produz aqui, esse assunto ainda fica mais forte, né? Essa coisa de tentar lutar com todas as armas, lançar mão de todos os recursos para retardar o envelhecimento, os sinais aparentes do envelhecimento e se transformar ali naquela coisa eterna, né? O envelhecimento é uma coisa que lembra para você que você vai morrer. E a gente faz qualquer negócio para não pensar nisso, né? E não pensa nisso o tempo todo. Mas eu acho que a nossa experiência contemporânea tem um quê, assim, a mais, que é o seguinte. Durante muito tempo, a sociedade tinha um lugar para essa pessoa idosa. Essa pessoa era aquilo que, por exemplo, você pode chamar, sei lá, como aquele filósofo Walter Benjamin chamava, tinha uma espécie assim de lugar do narrador. É aquele que narra a experiência humana. Então ele recebe o mais jovem, ele fala como é que é a vida, ele conta as histórias, o jovem percebe no que ele está contando quais são os significados das experiências que ele tem. Então ele tinha uma função. Com o passar do tempo, primeiro começou a ter muita gente idosa. E aí a gente vai percebendo que, na realidade, nem todo mundo que é idoso sabe alguma coisa. Você pode ter idosos que são super banais, né? Que não sabem nada de especial. Depois você tem outras fontes de conhecimento que podem fazer o papel da narração. É claro que essas fontes, computador, televisão, rádio, internet, não têm a relação pessoal. Há uma perda nisso, não há dúvida. Há uma perda da figura do ser humano como alguém ligado com você afetivamente. Então, o que acontece é o seguinte, me parece que o envelhecer perdeu o significado. Você não envelhece, você apodrece. A mulher, sem dúvida nenhuma, sofre muito no mercado do amor. Envelhece primeiro. No começo, o homem parece um bobão. No final, o risco é que ele pareça filho dela. Então, eu acho que tudo bem que as mulheres usem os instrumentos que tem por aí para combater o envelhecimento. Agora, eu acho que tem sequelas. E as pessoas sentem essas sequelas. Por exemplo, imagina se o teu sonho vai ser igual ao teu filho, o recado que você está mandando para o teu filho é que teu filho não tem futuro. Porque se quando ele chegar com 50 ele quer voltar a ter 20, significa que ele que tem 20 agora não tem para onde ir. Porque quando ele chegar lá, ele vai querer voltar. E se você é uma pessoa de 50 com cabeça de 20, você é um retardado mental, na realidade. De onde vem esse medo todo ocidental aí, essa coisa de querer negar a morte, inclusive? Todo mundo que estuda a história da morte percebe que, com o passar do tempo, você precisa esconder a morte. Porque uma pessoa que lembra da morte é uma pessoa que pode ficar improdutiva. Então, assim, é um processo que vai se instalando em você aos poucos, à medida que o corpo vai te abandonando. Então, não é só o fato de você ver o cadáver, ou de você fazer tudo para o cara morrer no hospital e alguém tomar conta dele. Mas é a necessidade que você tem de limpar todo o campo visual de qualquer coisa que te lembre a morte. E quando você tem um sistema que roda em cima da eficácia, como o nosso, você tem que ser eficaz o tempo inteiro. Se você deprime, fica triste, né? Isso deixa você menos eficaz. O que você está achando dessa coisa aí, de uma certa onda que tem, diria, mais forte na mídia há uns 2, 3 anos, que é dessa perseguição a algum tipo de sensação estável de conforto e prazer que seria batizada de felicidade? Quando você carrega muito o tom de que você tem que ter sucesso, e como esse sucesso não acontece, você tem sucesso profissional, a vida afetiva dá errado. Se você não tiver sucesso profissional, a vida afetiva sempre dá errado. Então, assim, a vida do casal, né, principalmente do ponto de vista masculino, o homem não tem duas opções. Ou ele tem sucesso profissional ou não tem. Né? As mulheres ainda podem ter algum outro tipo de opção. Talvez um dia acabe, mas ainda não acabou. Então, assim, o quarto do casal, na realidade, acaba sendo uma frente de trabalho. Você tem que trabalhar no trabalho e trabalhar em casa. Então, é muito esforço. E as pessoas não aguentam. Não tem uma espécie de angústia que é gerada pelo conhecimento mesmo? Quer dizer, quanto mais você se aprofunda, mais você vê a vastidão daquilo, as portas infinitas que aquilo tem para serem abertas. Tem uma angústia que vem desse mergulho aí? Acho que sim. Isso é verdade, tanto de um ponto de vista assim, mais sério, quanto de um ponto de vista, digamos, folclórico. Né? Ontem eu conversava com uns alunos que estão hoje estudando, um aluno especificamente que está estudando filosofia, e ela me lembrava uma coisa do tempo de quando eu estava na USP estudando filosofia, que é uma piada que os alunos fazem no primeiro ano, que é assim, somos, 70, 60. Quem entre nós vai se matar e vai enlouquecer?